Olá, pessoal. Sérgio Toledo, do CGM Talks aqui. Hoje trazendo dois representantes da OAB para comentar sobre o caso Rodrigo Castanheira ou o caso do chiclete, como está conhecido aí na mídia, né? Infelizmente, tivemos um desfecho trágico que ninguém queria. Nós vamos comentar esses aspectos, né? Dentro da visão da OAB, né, o que ela pode trazer para a gente, e também as questões que sempre surgem nessas situações, a OAB DF vai responder para a gente. Antes de tudo, nós vamos trazer aqui só uma paradinha para o nosso patrocinador, que é o Coworking Hangar 5, que é um escritório compartilhado, né, lá do Lago do Sul, com excelente ambiente para você fechar negócios, fazer reuniões, uma ótima recepção e ótima tecnologia. Vocês vão gostar demais, tá bom? Pessoal, então eu quero dar assim já boa tarde aos senhores. Muito obrigado por terem comparecido aqui ao CGM Talks. Muito obrigado pela gentileza. E aí vocês podem esclarecer sobre o caso, né? Comentar com mais propriedade sobre o caso Rodrigo Castanheira para o nosso público. A gente gostaria aqui, em nome da OAB, DF, da subseção de Taguatinga, homenagear a família do Rodrigo Castanheira, vítima, mais uma vez, da violência, do bullying, da intolerância e de uma sociedade doente, como está ficando mais viciada em violência e perdendo aquela capacidade de tolerar, né? A capacidade de conviver e ficando um mundo cada vez com resultados tristes, catastróficos como esse. Que é uma homenagem para Rodrigo Castanheira, que ele tenha a paz que todos merecemos e que essa rosa, em certa medida, consiga confortar a família de Rodrigo Castanheira. Ok? Muito obrigado e que essa rosa represente todos nós, né? Condolências à família e que o Rodrigo Castanheira esteja em bom lugar. Então vamos lá, os senhores podem se apresentar, né? Primeiro cada um e depois nós entramos no caso, vocês apresentam o caso. Pode começar, doutor Emanuel. Muito boa tarde, muito boa tarde. Gostaria de agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui nesse momento hoje com vocês. Nós agradecemos. Eh, Uhum. Infelizmente, né, comentando sobre um caso muito triste, né, muito lamentável, eh, quero oferecer meus sentimentos à família do Rodrigo Castanheira, né, que Deus conforte todos os corações das famílias, dos amigos. Meu nome é Emanuel Farias, eu sou advogado criminalista há 10 anos, sou conselheiro da subseção de Taguatinga e Certo, presidente da Comissão de Ciências Criminais. E acompanho já há alguns anos, né, alguns casos criminais. E minha área de atuação gosto muito, né? E certo. vamos comentar esse episódio, infelizmente, né? Estou à disposição. Muito É, obrigado. sim, mas infelizmente, né, todos nós, porém extremamente necessário, né, para a população, né, para esclarecer todas essas situações, as nuances, né, do tem sempre o lado emocional, mas o lado jurídico, o lado de alcance da UNB, da OAB, é super importante nessa situação, né. Vamos lá, a apresentação. Eu sou doutor Roberto Aguiar, eu sou focado mais na área de direito administrativo, especificamente em concurso público, e em especial as pessoas com autismo em concurso público. Eu sou atualmente presidente da comissão PCD, da subseção de Taguatinga, e vice-presidente da comissão Multiportas de Taguatinga. Legal. E vamos comentar esse caso, né, que é um caso terrível, chocante, né, e que tem se tornado corriqueira a violência gratuita, né. Sim, principalmente agora com agora não, né, mas com o advento da internet, né, que a violência, a discriminação, declarações supremacistas, né, de todas as formas, elas chegam muito mais rapidamente, com uma amplitude muito mais, né, com abrangência, infelizmente, para o lado negativo. E aí eu vou pedir que vocês apresentem para a população, já no geral, a situação em si, desde o início desse caso, para ambientar as pessoas, para que daí a gente possa
entrar nas questões. Doutor Emanuel, eu vou fazer uma síntese dos fatos, né? Que veio apresentado em fontes abertas, na mídia. Sim. Era uma festa surpresa para jovens em idade escolar, ali do ensino médio, em Sim. Vicente Pires, Uhum. e que circulou um vídeo em um jovem de 19 anos, no caso Pedro Turra, agredindo numa luta corporal lá com o jovem Rodrigo Castanheiras. Esse jovem vai ser atendido, socorrido depois, passa 12 minutos para ser reanimado, Hum. depois fica hospitalizado. O jovem Rodrigo, o jovem Pedro Turra vai para uma audiência de custódia, lá ele paga uma fiança de 24 mil, é liberado. Posteriormente, ele fica em prisão preventiva pela manutenção da ordem pública, né? Uhum. E depois ele tem o recurso negado pelo juiz, pelo desembargador de Aulas Ribeiro da segunda turma criminal. Sim, Ele sim. usa também uma fundamentação de alcateia, Hum. que os jovens que estavam presentes vieram num carro, filmaram a agressão e não Uhum. teve ninguém para separar, né? Porque hoje em dia não tem mais a turma do deixa disso, né? Tem a turma do filma isso, posta aquilo. Filma. Aí depois ele fica em prisão preventiva e hoje dia 7, não é isso? O jovem Isso. Rodrigo Castanheira vem a falecimento, né? Enfim, sim. Num, Numa reportagem que saiu da Record, um amigo de Pedro Turra, né? Uhum. Explica. Pedro Turra, não, desculpa. De O Rodrigo Rodrigo Castanheira. Castanheira, sim. Ele fala que, na verdade, porque primeiro teve a história de que teria tido um chiclete, uma briga de chiclete, na versão do Pedro Turra, e que ele falou que se tivesse sido comigo, teria sido diferente. Chamou pra porrada, teve agressão. E disse que supostamente tinha um canivete. Hum. Esse amigo do Rodrigo Castanheira, que foi para a festa, ver como. Foi para a festa com ele, tinha que sair mais cedo porque no outro dia tinha que trabalhar. Era época de férias escolares. O, o Rodrigo Castanheira, a vítima, falou: não, não, eu já passei tempo demais na sua casa, quero ir para minha. Vicente Pires, é importante ressaltar que, embora tenha guarita, não tenha um vigilante ali. Não tem segurança, Não tem só. segurança. Para você abrir a porta lá, o portão é uma novela. Você tem que ligar lá para a pessoa lá dentro e Isso, tal. isso, isso, é. Então já era mais de meia-noite, entre meia-noite e 1 hora. É importante ressaltar, ele não tinha chance de fuga, então ele teve que enfrentar alguém maior que ele, né? Pedro Turra tem 1,90 m de altura e uma certa habilidade pugilística ali, de De luta. lutas, né? Os Aham. socos foram todos direcionados só na cabeça. E esse amigo fez o atendimento. Ó, vamos. Ele tá aqui, tá no hospital, leva ele pro hospital, leva pro hospital. O pai desse amigo fala que só no bolso dele só tinha o celular e um carregador portátil, não tinha canivete. E posteriormente, na fase do inquérito, tem uma reviravolta que o Uhum. advogado da vítima, de Rodrigo Castanheira, ele fala que, na verdade, houve uma emboscada, o que pode mudar os rumos da denúncia. Sim. Então, ele ainda não está denunciado, ele está na fase de acusado, não é isso? Não, de Ele é indiciado. indiciado. Indiciado na fase de inquérito policial. De Primeiro como indiciado. Exatamente. indiciado. Tá. A denúncia não está formada. Sim. E aí está na dúvida se é uma lesão corporal agora, hoje, no dia 7, com o resultado morte, infelizmente, Sim. ou se seria uma tentativa de homicídio. Aí agora o doutor. Aí eu queria fazer só um parênteses rapidinho. Primeiro, já tem um laudo da perícia de que a contusão, fala que os socos são direcionados principalmente na cabeça. Já tem um laudo pericial dizendo que a causa-morte são os socos na cabeça, ou se bateu em algum lugar, ou se foi uma queda. Já chegou a esse ponto, não? Vocês têm Então, o inquérito policial, ele é exatamente para isso, ainda para está investigando, apurar as apurar. circunstâncias do Uhum, crime. Então, como ele veio a falecer hoje, no dia de hoje, uhum. então, o laudo, né, dos médicos que estão acompanhando ele, é que vai concluir o motivo da morte, a causa-morte, né? Da Mas, morte. assim,
Pelos vídeos que a gente vê, né, pelos vídeos que a gente conseguiu ver, eh, por ele ter batido a cabeça na porta do carro, né, Uhum. ele inicialmente ele sofreu alguns golpes na cabeça, mas esses golpes, eles não seriam capazes de matá-lo. Então, pelo motivo da queda e dele ter batido a cabeça, muito provavelmente, né, eu não sou médico, mas a gente pode, concluir, chegar a essa conclusão de que realmente essa pancada na cabeça dele que foi o motivo da morte, realmente. Tá. Por que que eu perguntei? Assim, tudo em nível especulatório ainda, né? Sim, sim. Nós não estamos dando nenhuma. Deixando claro Sim, também que nós estamos aqui, atuando de uma forma técnica, analítica, né, a gente não está sim. Apresentando teses, né? Não está exatamente. apresentando tese e eu também quero destacar, pessoal, que aqui, né, eles são representantes da OAB, mas que estão respondendo dentro do conhecimento jurídico, né, para esclarecer a população, e eu fazendo perguntas que a população faria, para a gente chegar a um linkar aí, né, o trabalho de vocês. E eu sei que vocês sabem fazer isso também plenamente, mas eu estou fazendo aquela parte do público. Onde eu quero chegar? Que quando o doutor Roberto Aguiar diz que possivelmente os socos foram todos direcionados na cabeça, o agressor, o suspeito, Pedro Turra, ele tem um passado de lutas, né, de conhecimento de lutas. O que eu quero aí já especulando é que quando a pessoa tem, e eu não estou afirmando, eu estou dizendo no geral, quando a gente pratica uma arte marcial ou qualquer, a gente sabe que a gente não dá um soco à toa. A gente nunca desperdiça um soco à toa, principalmente numa briga. Você sabe exatamente onde você está socando, por que você está socando e qual o resultado que você quer com aquele soco, porque a gente não desperdiça energia num combate, tá? É só assim, sem, não estou falando de um lado nem para o outro, só estou ressaltando, por isso que eu perguntei se a causa-morte era a contundência na cabeça, tá? Sérgio, é importante ressaltar da da tese defensiva sobre a questão do préter-dolo e a acusação MP na questão do dolo eventual. O que Sim, seria o préter-dolo, para quem for leigo na área, não tá. conhecer? Préter, em latim, significa além, e dolo significa intenção. O resultado veio além do pretendido do autor dos fatos. Sim. O que isso repercute no mundo jurídico? Você tem um dolo no antecedente, no caso, lesionar. Uhum. E a morte veio pelo resultado culpa. Sim. Então, o que acontece? Você tem que ver se o resultado culpa era previsível ou não. Tem um procurador de Minas Gerais, um doutrinador muito famoso, chamado Rogério Greco, que ele dá o exemplo da capoeira nas dunas, que um desafeto vai com o outro para jogar capoeira, desce uma banda no oponente, a vítima cai, bate com a cabeça na areia fofa e a cabeça começa a sangrar, porque embaixo da areia fofa tinha uma pedra. Era possível prever que tinha uma pedra? Não Não. era possível, é. Então, o autor responderia tão somente pela lesão, porque no mundo jurídico você não pode responder por que é chamado na doutrina de um azar cósmico, de Sim, Rogério Greco. E sim. ele dá o mesmo exemplo se a capoeira fosse no asfalto. Era previsível bater com a cabeça no paralelepípedo numa calçada de Copacabana? Aham, sim, já tem É, uma já, previsão já tem mais, uma previsão. né? Então, era ou não previsível acertar a cabeça na porta ou em qualquer outro lugar? Uhum, Aí sim. isso já é uma questão no tribunal para se averiguar. E essa dificuldade, né, do direito. São situações em que são muito delicadas, né, em que o direito fica ali preso e tem que se debruçar muito, né, sobre muito estudo, sobre muitas variantes para chegar a uma conclusão, né? Você vê o caso, né, como os casos, né, de como era a bebida alcoólica antes de dirigir. Não tinha nada contra, mas agora, o que que é considerado? Se você ingere bebida alcoólica antes de dirigir, você já não pode mais alegar que não sabe que poderia causar um evento, né, de um acidente, de uma morte e tal. Então a legislação avançou com o tempo
e ela avança sempre com o tempo. Infelizmente, a legislação ela está sempre um pouco atrás da tecnologia, do crime e dos avanços das variações da sociedade, mas sempre buscando alcançar a solução. Importante ressaltar que a pena da lesão corporal com resultado morte, né, que são chamados crimes agravados pelo resultado, seria o 129, parágrafo terceiro, de 4 a 8 anos. Né? 4 a 8 Ou anos. 4 a 8 anos na lesão, se for por lesão corporal. Se for considerado esse Agora, caso. outro caso assim histórico que temos aqui no Distrito Federal era o caso do Índio Galdino, em 1997, que também eram teses parecidas, né? Que no caso, a juíza do caso, na época, em 1997, falou que, como mãe, não se sentiria à vontade em pronunciar os meninos de classe média para o júri, porque poderiam ser filhos dela. Desclassificou e colocou como queimar alguém como lesão corporal e resultado morte. Ministério Público vai, recorre, o hoje falecido Maurício Miranda, chega até o STJ. Aí o então ministro da época, ministro Félix Fischer, coloca, num recurso sentido estrito, coloca que seria que o fogo pode matar e que era previsível e foram pronunciados para o júri. Então a mesma tese é agora para o caso do Pedro Turra e do Rodrigo Castanheira. Aí o que acontece? A tese possível tese do Ministério Público, porque tem a tese da emboscada, pode ser um dolo direto, né? Ou também um dolo eventual, porque é previsível você pegar um lutador com 20 lutas no cartel, lutadores com menos de 40 anos, já tem demência pugilística, porque eles não respeitam prazo de recuperação. Recuperação. Então, assim, um soco ali, de qualquer maneira, pode. Então, o que acontece? O resultado não está exclusivo, única e exclusivamente na expressão, na manifestação de vontade do autor dos fatos. Importante ressaltar que durante o tempo de internação do Rodrigo Castanheira, Pedro Turra faz um vídeo dizendo que não tinha resultado. Segundo o delegado, não foi um vídeo muito. E o tio da vítima também, um vídeo não muito comovente, assim, não muito sincero, né? Nas Uhum. palavras dos familiares da vítima, né? Sim. E o que acontece? O dolo eventual ele não está única e exclusivamente no que o autor declara. Ele está pelas circunstâncias do fato. Durante a briga, como foram golpes desferidos apenas na cabeça da vítima, ele podia atingir o tórax, ele podia dar um chute na perna, mas assim, ele tinha que performar, né? E apresentar. Não basta você só agredir, você tem que mostrar, publicizar a agressão, né? Dar publicidade a toda a agressão. Aham. Tanto que a namorada do Pedro Turra parece que estava filmando ali, tem uma voz feminina ali, Sim, tinha uma filmando, voz feminina. então pode jogar isso pro dolo eventual e pro homicídio, que a pena inicial é de 12 a 20, homicídio qualificado, e eventual progressão de regime está na casa dos 2/5, né, para um homicídio qualificado primário, e homicídio qualificado entra como crime hediondo. Hum. Aí então, estão essas duas teses. Sim, vai se definir e eu acho que a perícia também vai ter um papel importante nisso. E aí eu pergunto para vocês o seguinte, para os senhores, a questão: há algum precedente, mesmo que não tenha sido tornado processual, não tenha sido processado, eu não sei se pode, mas dentro do histórico, porque isso de alguma forma pode influir numa decisão pericial, numa decisão jurídica de alguma forma. Às vezes influi também muito na população, mas há um histórico de Pedro Turra, Sim, sim. sobre de agressão, de violência que seja física, que seja verbal. Sim. Então, de acordo com as declarações, né, do delegado que acompanha o caso, e ele tem um histórico vasto de agressões, né? A personalidade dele realmente ela é uma personalidade voltada para a violência, né? Para agressão. Então, esse episódio aí, né, dessa lesão, né? Ou agora pode ser também considerado homicídio, né? Vai depender do Sim, andamento aí da investigação e da denúncia que será apresentada pelo Ministério Público.
Mas ele tinha, sim, um histórico, né, de violência. Se eu não me engano, são eh, três casos, né, de violência que ele vem atuando e esse foi o mais grave, né. Sim. Eu perguntando isso, né, e dentro das perguntas também, né, porque às vezes e novamente sempre destacando, tá, o pessoal que está assistindo, o público, sempre que a gente está destacando aqui, nós não estamos fazendo nenhum ataque ou defesa, nem da acusação e nem da defesa, só estamos colocando, pontuando o que se pode chegar até a mídia, porque você sabe que chega muitos mitos, faz uma torcida a favor e contra, e algumas alegações que são mitos. Vou dar uma delas: se não existe corpo, não existe crime. Isso aí ficou muito tempo, né, no direito, não é mais assim. Vamos ao caso aí de um atleta conhecido, né, que foi condenado e preso e não tem corpo até hoje, né. A gente evita citar nomes aqui, né, porque de qualquer forma é sempre ruim, né. Mas nesse caso aí, pode-se dizer assim: "Ah, mas não houve arma, não utilizou no arma, não utilizou faca, não utilizou o revólver", mas aí os senhores respondem: "Pode ter, um crime considerado crime, tentativa de homicídio sem arma?" Mas veja bem, o fato dele praticar artes marciais pode ser considerado uma arma, tá? Pela legislação, pela doutrina, o fato da pessoa praticar artes marciais, ter conhecimentos diferenciados, torna aquilo ali uma arma, entendeu? Principalmente quando chega a faixa preta, que a pessoa já tem um nível de consciência corporal, consciência do que está fazendo, então é sim considerado uma arma. É. Assim, Dentro disso aí que o senhor falou, aí vamos passar rapidamente para a parte de esporte, não precisa ser faixa preta não. O faixa branca ele já sabe que se você der um soco nessa região, você mata uma pessoa, se você der um soco aqui, você mata, se você der um soco aqui, você mata. Pontos de nocaute, né? Isso, então, né, os senhores sabem, de repente praticaram também artes marciais e sabe que Não, eu um só faixa corria. branca, você só corria, mas um faixa branca, ele já consegue eliminar uma pessoa, já consegue matar uma pessoa. mas veja, as artes marciais, ela não ensina violência, muito pelo contrário, né? Ela ensina a disciplina, a honra. Então, assim, apesar dele ter o conhecimento técnico, né, da arte marcial, Exatamente. ele não utilizou a principal filosofia das artes marciais, que é a disciplina, a honra, E, não é? e ó, correr. A não covardia, né? Quando muitos mestres aí de artes marciais, e eu gosto, acompanho, já pratiquei também, o cara diz: olha, tá numa briga, tá com a faca, tá com o revólver, sua melhor defesa é correr. Corra mais do que o cara. Se você puder, corra mais do que o agressor. Não existe melhor defesa do que isso. Você não está sendo covarde, você está sendo estratégico. Eu quero perguntar para vocês, né, para os senhores, o seguinte: é, dentro da estratégia do MP, por que se aventou aí de buscar o dolo eventual? Por que que o a defesa, no caso foi a defesa que buscou o dolo eventual, é isso? Ministério O Público. Ministério Público que buscou Pode vir a buscar. o dolo eventual, pode vir a buscar o dolo eventual. Qual é o objetivo, qual a vantagem de se buscar o dolo eventual? Não, o dolo eventual, eu vou falar assim de uma forma mais simples, sem juridiquês, ele é quando a pessoa assume o risco, né? Então, nesse caso em tela, ele assumiu o risco, né? Ele explodiu e agrediu com socos e pontapés, e ele assumiu o risco tanto da lesão corporal Uhum. quanto da morte, porque ele agiu em bando e agrediu com bastante violência. Então, assim, o objetivo dele era extravasar a raiva dele, que ele tava, parece que foi por causa de um chiclete, e também tinha uma namoradinha que Tem o eles caso, né, tinham, de é um caso assim de ciúmes, ele estava enciumado por causa de uma namorada que eles
parece que a vítima acabou queria ficar, né, namorar, né, com essa moça e ele ficou enciumado. Então ele acabou agredindo ele com bastante violência. Parece que essa é uma das linhas Se for linha investigativas. passionalidade, pode entrar em favor, digamos, ela pode entrar É, nesse processo? posso fazer só um adendo Claro, aqui? por favor. Ah, Ó, o que que acontece? O inquérito, via de regra, o prazo é 30 dias, né? 30 E dias e pode ser prorrogados. prorrogado por mais 30 dias, 60 dias. Na primeira semana, prevaleceu a tese do chiclete. Depois, que o foi jogado. advogado da família do Rodrigo Castanheira buscou uma tese que teria sido emboscada, Sim, planejada, sim, porque um amigo do Pedro Turra, que era um jovem também de 16 anos, que estudava na escola do Rodrigo Castanheira, tinha ciúme por essa namoradinha aí, não tá. sei. E eles não se falavam há mais de um ano. O que está circulando na imprensa, diga-se de Hum, passagem, não tenho acesso ao inquérito, estou falando aqui o que está na imprensa, é uhum, que, por essa motivação de ciúmes, esse amigo menor de Pedro Turra teria falado para Pedro Turra dar, entre aspas aqui no linguajar, um corretivo no Rodrigo Castanheira. E aí montou a hum, emboscada nessa. Aí isso já envolve o planejamento. planejamento. Já tem pelo menos duas qualificadoras, né? Agravamento, né? Motivo O torpe motivo, motivo e torpe e a emboscada. emboscada. Não dá chance de defesa para a vítima. Aí Uhum, isso seria um homicídio qualificado pela lei de crimes hediondos. Ele está no rol, né? Do pi- crimes hediondos. Aí piora. progressão de regime é porque mudou a legislação. O doutor pode falar com mais propriedade do que eu. É porque era Uhum, um sexto, dois quintos e três quintos. Aí é sim. primário em crime hediondo. Antigamente era dois quintos. Hoje parece que está na. Mas eles colocam em porcentagem, né? Então, aí para progredir, se vier num homicídio que a pena base de 12 a 20, do que ele pegar, aí dois quintos, isso a regra, tá? Ele teria o direito à progressão. Hum. Sim. Desenhando esse cenário, né? Estamos trabalhando com cenários. Sem somente, né? Sempre destacando isso, que são cenários possíveis que só vão ter um desenrolar, um direcionamento a partir da apuração. Quando sair do âmbito ainda da investigação policial, pericial, né? Sim. Foi encaminhada, foi abarcada aí um direcionamento e depois trabalhar em cima dele, né? Eu queria explicar outra coisa também, para quem não tiver o conhecimento da área. E eu já levanto o dedo aqui, ó. O que acontece? Pode falar diretamente para mim que Para ir para o júri, Aham. para ir para o júri tem que ser crimes dolosos contra a vida. Sim, Pode ser homicídio consumado ou tentado. E o dolo eventual levaria para tentativa de homicídio e subiria para o júri. Aí iria ter os 7 jurados, todo aquele rito do júri. E a lesão corporal não, seria um juiz togado mesmo para dar a Para pena. criminal mas como de qualquer forma, crime, né? Isso. Em um nível ou em outro crime, de qualquer forma, crime. E aí a gente, sempre alinhando aqui, não estou falando lulisticamente, não, mas eu estou alinhando ao futebol porque para que fique mais claro sempre a evolução, né? Antes você tinha a tentativa de falta, não era falta. Agora não, a tentativa de falta é falta. Você está correndo com a bola aqui, né? Aí o doutor Roberto Aguiar está correndo aí com a bola em direção ao gol, né? Vai fazer o gol e aí vem o nosso querido doutor Emanuel Farias e dá um carrinho por trás dele. Por trás, ele é o, né? Só que o doutor Roberto Aguiar, um expert em saltar, escapar do carrinho, ele pula, escapa do carrinho, mas o carrinho foi dado, poderia dar um dano. Esse jogo, o doutor pode ser expulso. Um Por ânimos lesande. isso, porque houve uma evolução da mesma forma desses níveis aí, né? Só para ficar mais claro, houve o crime, só vai enquadrar em que nível esse crime está para depois direcionar o processo. Não é isso? Estou falando besteira? Não, não. Não, porque eu Não. costumo falar besteira, tá? Tô logo avisando. Não, então o inquérito, né, ele passou a ser indiciado. Indiciado é o quê? Quando a Uhum. pessoa, quando tem um ou mais indícios de crime, né? Então aí a gente tem vários indícios de crimes, tem testemunhas, várias testemunhas, tem imagens. Então, assim, é um arcabouço probatório desse inquérito policial aí que ele vai ser bem
bem rico, tem muitos detalhes. E com relação a uma possível condenação ou Uhum. um possível enquadramento, né, do Pedro Turra, Sim, ele tem todos os requisitos, né, de diminuição de pena, como ele é réu primário, né, tem endereço fixo. Tanto é que na audiência de custódia ele foi liberado mediante pagamento de fiança, porque ele tem todos os pré-requisitos para responder em liberdade. ah, sim. Mas como é um caso assim de grande comoção, né, ficou todo mundo comovido, muito triste com esse caso, pela ordem pública, para a manutenção da ordem pública, novamente ele foi preso, né? E agora desceu para Papuda também, então ele vai ficar Também pelo evento morte, né? pelo menos até o andamento desse processo aí, ele ficará preso. Só para complementar o que o doutor Emanuel falou, ele, no indiciamento, ele deixa de ser o suspeito e passa a ser o principal suspeito. Sim, Indiciar significa apontar o dedo. apontar. Sim, Sim, e aí foi importante aí o doutor Emanuel esclarecer, porque sempre fica aquela questão da população ficar em dúvida, ué, mas a pessoa matou a outra, entrou em confronto físico, a gente está vendo é, nas imagens que foi ele, né? A imprensa trata como suspeito, sendo que está vendo ali quem causou. Ele vai para uma delegacia, ele vai preso em flagrante, né? Chegou a ser flagrante? Chegou a ser flagrante o caso acho dele? que ele foi preso em flagrante. Tá. Foi preso, vamos considerar que foi flagrante. Ele vai para uma delegacia e paga a fiança e sai. Mas aí o doutor está explicando por quê? Porque a legislação prevê, não é, essa possibilidade, porque ele também, da mesma forma que a gente chega ali a uma conclusão visual ou leiga de que ele é o culpado, pode-se, depois de todo o exame de provas tudo, e a legislação ampara isso, em que a gente erre no nosso julgamento. E aí a prova pericial, os avanços da tecnologia e a legislação vão defender também, vão contradizer aquela nossa empolgação inicial, aquele julgamento, a lei trata mais friamente. Só para, né, esclarecer para o nosso público. Então, vou fazer um adendo aqui. Sim, Então, o que acontece? Todos nós, cidadãos e cidadãs, nós temos as nossas garantias constitucionais, garantias legais, o devido processo legal, a exatamente. presunção de inocência. Então, se você não pode ser punido por um crime sem um processo legal, sem uma sentença justa, né? Você tendo o direito de apresentar a sua defesa, de apresentar a sua versão. Porque, assim, por mais que as imagens sejam chocantes, pode ter uma motivação por trás pode ser uma legítima defesa, Tem alguma pode. excludente? Então, assim, Tem garantias, né? apesar das imagens, a gente pode ter uma infinidade de motivações para aquele crime. Um surto Entende? Um psicótico. surto, Por exatamente. isso que, às vezes, a população e a polícia faz aquela prisão que, na verdade, ele está defendendo o suspeito ou o acusado, para que a população não invada, não se revolte. Já aconteceu muito caso assim. A população se revolta, vai naquele impacto emocional e vai lá e ocorre uma eliminação, né? Um linchamento, né? Uma Justiça com as próprias justiça com mãos. as próprias mãos Sim. da população e depois aquela pessoa não era o culpado. E aí a população, as pessoas se com essa culpa para o resto da vida. Por isso tem que haver, né, o prazo, o devido processo legal, baixar Uhum. do emocional para o jurídico e tratar o caso da melhor maneira possível, não é isso? Então, a gente tem uma ordem, né? Na sociedade a gente tem uma ordem. Quando a gente nasce, a gente faz nossos pais, né? Faz o nosso registro lá. Então a gente tem um pacto social, né? Senão é a barbárie completa, né? Sim, Então, assim, antigamente a gente tinha. sim. Quando se matava um membro de uma família, essa família que teve seu membro assassinado, ela tinha o direito de acabar com toda outra tribo lá, toda outra sociedade. Nós temos exemplos nas famílias do Nordeste, né, que uma Sim, matou, sim. outra matou, as famílias mataram uma a outra, Sim, e ao eliminaram longo todos. dos anos isso aí foi diminuindo, né? Depois
veio a lei de Talião, veio o Código Humanos. Então, aí passou-se a matar somente uma pessoa. Morria uma de lá, matava uma daqui. Morria uma de lá, matava uma daqui. É, Aí passou a ser assim. E agora a gente avançou mais ainda, né? Com os direitos humanos, com as garantias que todos nós temos como cidadão, do devido processo uhum, legal, da dignidade da pessoa humana. Porque a pessoa do criminoso, ele cometeu um erro. Ele tem que pagar a pena por aquele erro que ele cometeu. E outra coisa, ele vai voltar para a nossa sociedade uma hora. sim, Então, a gente tem que tomar muito cuidado com os linchamentos. E agora a gente tem um exatamente. linchamento virtual agora, Que nós vamos de tratar depois, reputações. né, de reputações. Assassinato de Nós reputações. vamos chegar a esse assassinato de reputações, mas eu quero fazer uma colocação aqui, que acontece muito dentro do que o senhor está colocando. É, a- a- Desse emocional. Por que que a polícia também protege? E também eu estou falando do lado contrário. A polícia protege não é porque ela está do lado do suspeito, mesmo que você tenha visto. É para que ele tenha direito ao devido processo legal. O direito de pode estar errado. Nós já vimos crimes aí que a pessoa teve um surto psicótico, que a pessoa se enganou. Tem, né? Os senhores conhecem muitos casos. Aí Sim, vamos dizer, né? Igual o pessoal fala assim, se e eu não estou me colocando contra a favor, vou considerar uma consideração. Vou me colocar contra, sim. Eu sou contra a população armada, tá? Exatamente porque a população armada numa briga de trânsito, o que seria um soco, o que seria um xingamento, o que seria um dedo, vira uma morte, vira um tiro. Então eu prefiro dar o dedão do que dar um tiro numa pessoa, uma facada. Sou contra a população armada, sim, e as pessoas alegam assim: todos teriam que ter arma. E eu já perguntei para alguns amigos, alguns conhecidos, se todos precisam ter arma para se defender, bora fechar a polícia. Se todos podem se defender, bora fechar a delegacia, não é? Se eu posso me defender, eu não preciso, né? Ter uma arma, ter um tiro. Mas a polícia, ela age dentro da lei também para sim. proteger o cidadão. Ela tem um porte de arma para poder se impor quando necessário, com a força devida. Não é isso? Empregar a força devida, ela é treinada para isso. Então, não é o caso de se colocar, porque se for o julgamento for feito por nós, no emocional, a gente também não vai precisar do Estado mais. Para que você precisa do Estado governando a sua vida se você é que vai julgar o que está certo e o que está errado? Então, é o que está na lei, é o que tem que estar na lei. A lei tem que trazer nós, a população, para a frieza da legislação, por mais duro que pareça, não é isso? Eu vou perguntar para vocês o seguinte: há provas cruciais da dinâmica dos golpes assim nos laudos já? Eu sei que cabe dentro da perícia ainda, né? Que ainda se está analisando, tá? Mas eu quero saltar dessa pergunta que nós já abordamos ela um pouco. Os senhores vão me responder, mas complementando, a quem cabe o ônus da prova. Eu estou linkando as Sim. duas. Se houve ou se houver Eu respondo. provas cruciais de golpes, dinâmicas de golpes lá dos laudos médicos e vídeos, e se houver, caso houver, o que vai implicar no ônus da prova. Então, a gente está na fase de inquérito policial, né? O inquérito policial, o objetivo é investigar todas as teses, todas as possibilidades, inclusive até a questão emocional, psicológica, psiquiátrica do acusado, né? Do indiciado. E baseado nesse. E ele não é a única prova, o inquérito policial, né? Sim, Quando for aberto o processo, né? For apresentada a denúncia pelo Ministério Público, o juiz ele pode chamar novamente as testemunhas para prestar depoimento, pode pedir novas provas, novos laudos, pode pedir uma prova técnico-policial, como um perito. Enfim, o juiz ele tem a discricionariedade de fazer novas provas para ele formar a convicção dele
e emitir uma sentença, tanto condenatória como absolutória. Sim. Então, assim, todas essas provas, o juiz ele vai analisar cuidadosamente, né, para emitir uma sentença. E no caso dele, pode ser um juiz da vara comum, ou caso ele ache que seja da competência do tribunal do júri, que houve que houve um crime doloso contra a vida, que houve o dolo, a intenção de matar, ele pode ir também para o tribunal do júri, Pode ir para o que é tribunal do júri. é um rito diferente do rito comum, né? Rito processual E comum. aí acusação e defesa vão debater ali sobre o convencimento Aí no de quem caso é o ônus da prova, né? do tribunal do júri, ele é julgado pela própria população, né? Os jurados, eles são escolhidos pela população, pela região ali em que a pessoa mora. Pela que a pessoa mora, e aí não é aleatoriamente, né? Tem É absoluto o veredicto, né? Tribunal do veredito, júri. ele, Soberania, a né? soberania Soberania do dos júri, votos. né? Mas tem uma coisa interessante também, um autor, um ex-ministro do STF lá da época do AI-5, Evandro Lise Silva, né? Ele tem uma obra muito interessante, Passos para o Júri. E uma coisa interessante do júri é que ele é um mundo à parte. Por exemplo, não é ampla defesa, é a plenitude de defesa. No caso, Exatamente. pode convicção filosófica, religiosa, até carta psicografada já teve, como meio de prova. A Não, gente já tem absorveu. assim, Então, assim, é um mundo à carta parte. psicografada como meio de prova. É, já teve, e eu não estou contestando, não estou falando, contestando nenhuma religião, nenhuma crença aqui, mas nós temos casos famosos aí em que é isso que eu vou citar só o caso, as pessoas vão chegar nesse caso, os senhores talvez tenham lembrança desse caso, mas foi um caso em que um agente, né, de uma das polícias, também não vou citar qual polícia, deu um tiro a queima-roupa e um tiro fatal direcionado à testa da vítima. E a gente consideraria legalmente ou julgando assim como um tiro intencional de morte mesmo. O policial que dá um passo e atira na testa da vítima. E aí vem um líder religioso, depois do processo em andamento, e diz que foi falado no ouvido dele que o policial apertou o gatilho sem querer. E isso serviu de prova, eu não digo prova judicial, legislação, mas isso emocionou os jurados. Isso impactou os jurados, e era um caso do que foi a júri popular, e os jurados foram influenciados por essa declaração de um líder religioso muito famoso, e o acusado foi absolvido. E aí, novamente, eu não estou julgando se estava certo ou está errado, eu estou entrando na questão de o que foi crucial, pesou mais para ele ter sido absolvido. Não foi se ele realmente teve intenção de atirar ou não, não estou falando isso. Mas um líder religioso falou, não, ele apertou o gatilho sem querer e convenceu o júri. Inclusive, tanto o advogado de defesa, né, quanto o Ministério Público no júri, ele, como o doutor que falou, é a plenitude de defesa. Você pode citar música, pode usar religião, pode usar líderes religiosos. Então, você tem praticamente todas as armas retóricas para você convencer aqueles juízes, né, que são escolhidos, né, os jurados, tanto para absolver quanto para condenar É. a pessoa que está ali Eu sentada no tive, banco dos réus. tem um caso interessante, eu vou falar só rapidamente sobre isso, mas tem um caso interessante de um conhecido meu, um advogado, quando ele advogava, né? Depois ele foi para o órgão público, que é muito interessante. E aí vamos para o lado contrário. O policial disse que atirou na vítima porque tomou um susto. O policial não, nesse caso não era policial, a pessoa era civil mesmo, mas andava armado, tinha porte de arma, e ele disse que se assustou com a aproximação da vítima num ambiente escuro e atirou na vítima.
né, sacou e atirou com um susto. E estava tudo já para condenar. E esse advogado, qual a atitude dele? Ele estava caminhando, estava aqui o corpo, né, dos os jurados todos aqui, né, o corpo dos convidados que seria o júri popular, e ele passou diante do júri popular, sacou o pente dele de pentear o cabelo, sacou o pente, fez assim, e todo o júri fez assim. Aí ele falou: "Tá vendo? Se fosse uma arma". Foi o que ele pensou, que foi uma arma. Nesse caso, realmente, ele não era culpado. Nesse caso, realmente não era. Teve outro caso também que era de colegas que trabalhavam juntos, sempre trabalhavam juntos, mas 5 horas da manhã pegavam o ônibus e um andava armado. Andava armado, eram colegas. E aí o colega, 5 horas da manhã, tá escuro ainda, na parada de ônibus, tá escuro ainda aqui em Brasília, né, em outros lugares. E o colega que sempre trabalhava junto, sempre pegava ônibus junto, chegou e foi dar uma brincadeira, foi dar um susto por trás. É um assalto a brincadeira. O colega sacou a arma e matou o próprio colega, porque ele acreditou que era realmente. Então, só para colocar assim que o julgamento, né, quando ele é emocional, é muito complicado. Eu queria fazer um adendo, só uma observação também. Esses crimes de grande repercussão, como agora esse caso do chiclete, né? Em Brasília tem essa questão também social, né? Você, às vezes, a influência prevalece sobre a questão jurídica, a questão judicial. No caso, da família do Rodrigo Castanheira Sim, pode ter se sentiu injustiçada na questão de 24 mil, né? Da fiança. A vida do meu filho não vale 24 mil. exatamente. E em Brasília também já teve caso, por exemplo, a legislação de droga. Como é que ela funciona? Ela é uma lei, não está na lei de drogas definindo o que é drogas, é uma portaria que diz o que é droga. Quando teve um filho de uma autoridade que foi ser julgado lá no STJ, a substância que definia que ele estava sendo acusado, na semana do julgamento dele desapareceu. Então ele não pôde ser julgado. Então esses crimes de grande repercussão social têm esse viés de tentar restabelecer também essa questão, tentar trazer isonomia material, né? Não só porque eu tenho dinheiro que eu posso impor a minha vontade. Então tem Exatamente. muito esse cunho também sociológico, né? Que ultrapassa o plano formal do mundo jurídico, né? Ultrapassa e a gente sabe, principalmente aqui em Brasília, o poder de interferência do capital, do dinheiro, da grana, de pessoas de nome, né, de peso aqui. E dependendo da classe social a que a vítima pertença, ou o acusado pertence, ele pode ser condenado ou não, né? Tem uns casos aí muito fora da legislação, que foge à legislação, em que quando um preso qualquer, né, um cidadão qualquer, vamos colocar como cidadão comum, ele é preso com uma quantidade de droga, de substância, que ele pode ser usuário, ele já vai direto para a delegacia, dali ele já vai, se brincar, ele vai direto para o presídio no mesmo dia. Se é o filho de um, e aí eu vou entrar sem citar nomes nem nada, mas já aconteceu o caso, né? Se ele é um filho de uma pessoa importante, que seja um político, que seja um empresário, que seja até um membro de algum órgão jurídico importante, não, não é assim não. Primeiro você vai, já é orientado a andar com uma balancinha de precisão e ele já sabe tecnicamente qual o peso daquela substância entorpecente que é considerado uso ou, quando ela ultrapassa, tráfico. E o advogado já, já orienta e já vai exatamente dizendo, não, mas o peso era esse, mas ele não estava vendendo. Ah, mas vocês lembram, já aconteceu, mas é essa balança aí. Ah, essa balança aqui, não é porque ele estava vendendo, estava. O filho de um figurão do mundo jurídico estava vendendo, e ele, aí o advogado, né, de acusação, tá, mas ele estava com uma balancinha de precisão. Aí o advogado de defesa, não, mas
A balança de precisão que ele estava era para ele não ser enganado pelo traficante. Ó, o jogo de cintura aí. Era para ele pesar o que o traficante vendia para ele. Então, dependendo da classe social, você pode estar preso ou não. Esse crime, no caso do Chiclete, né, Pedro Turra versus Rodrigo Castanheira, importante também envolvendo 2 jovens, a OAB, a subseção de Taguatinga, faz um trabalho muito importante, que é a questão do bullying, cyberbullying. A gente pode falar disso num outro momento, mas o que pesa também na questão dos jovens é que ele fala aquele discurso "vai dar nada não". Então, você não sabe o que ele consome na internet, qual como ele toma as decisões dele, por quem ele se embasa para falar o "dá nada não", e quando chega na realidade, pode dar as consequências. Você pode pegar, no caso Galdino, teve um que passou no concurso da polícia e não Sim, conseguiu assumir. Então, sim, teve uma mancha social, porque para assumir um cargo público da área de segurança, você tem que ter uma reputação ilibada, você tem que ter sim. uma idoneidade. Aí, por exemplo, se o jovem segue essa métrica do vai dar nada, nada não, então ele pode perder o futuro dele. Se ele tinha uma vocação para ser policial, nessa base, se for um jovem com menos recursos e fizer o que o Pedro Turra fez, ele pode perder a gente pode perder na sociedade um grande profissional da área de segurança ou em outras áreas. Então, Sim. assim, você pode não ter uma condenação formal no mundo jurídico, mas socialmente você perdeu a sua credibilidade, a confiança que os outros podem ter em você. Então, esse trabalho da OAB vai à escola, em conscientização nas escolas, tem Uhum. muito esse papel de educar e ensinar esses jovens que hoje em dia na internet a gente vive o lixo social. Eu posto uma coisa bonita na internet, sei lá, jogando bola pro meu cachorro. Eu recebo tipo 5 visualizações. Agora, se eu comento sobre uma tragédia como Pedro Turra, aí eu tenho muito mais engajamento. Parece que a violência. É, mas é assim, E é aí assim. tem Mas jovens. nós vamos entrar nessa questão do cyberbullying, sim, ainda hoje. Vamos entrar. Mas para Mas concluir, assim, vamos parece que hoje em deixar dia é lá. tudo por um like. Então, se eu. Ah, vamos supor, posso mudar de sexo para ganhar like. Posso fazer E violência fazem para mesmo. ganhar like. Vou me filmar brigando para ganhar like. E Cometem crime na internet, ao vivo, para todo mundo ver sem saber que é crime. estamos indo para um mundo muito perigoso. Coisas É. piores podem acontecer, atentados piores podem É, nós vamos acontecer. entrar no cyberbullying. O senhor vai comentar, eu quero fazer um comentário ainda, aí eu vou puxar para o meu lado de professor educacional, né? Pro lado educacional, mas o senhor Não, fala, por favor. eu queria falar só, assim, da responsabilidade de todos nós como cidadãos, né, das crianças, dos adolescentes, a gente tem que tomar cuidado, tem que sempre ficar de olho, porque, assim, tudo que acontece na internet é rastreável, Sim, não é anônimo, sim, entendeu? Então, assim, se o cidadão comete crime na internet, né, a maioria é de difamação, injúria, né, xingamentos, enfim, você vai ser responsabilizado. Você não está no anonimato. Então é muito importante esse parêntese aí. E para a gente também cuidar das nossas crianças, dos nossos jovens, porque eles podem ser abordados por criminosos, por predadores, né, por pessoas que praticam exatamente. bullying. Então tem que tomar muito cuidado. Eu quero entrar no seguinte, no lado educacional. O senhor colocou muito bem essa importância aí, mas eu quero juntar a fala dos dois no seguinte. E alertando ao nosso público, porque tem muito mito, por causa do desconhecimento do direito da legislação e até contestação do sistema democrático nosso, né? Existem muitos mitos transmitidos por políticos, por quem deveria esclarecer a população e faz destruir fake news, informações falsas, né? Até para ganhar dinheiro do cliente, até mau advogado que pode chegar para o cliente e dizer assim: não, pode deixar que eu livro você, isso aí não dá nada. O não dá nada serve para ele também. Ou não, se não tiver corpo, não tem crime. É uma briga besta só, né? Ah, isso aí deixa que a gente resolve, me dá tanto que eu resolvo. Existe uma questão, e aí para todos saberem, né, que o cidadão não pode alegar desconhecimento da legislação quando ele comete um crime. Ah, eu cometi um crime, mas porque eu não sabia. E isso é uma armadilha para nós, para todos os cidadãos. Porque você não pode alegar o desconhecimento da lei. Ao mesmo tempo,
não se tem aula, e aí eu te digo da importância, porque eu estou linkando, porque quando eu fiz o nível médio, antes era segundo grau, eu fiz no SEAB, ali em Taguatinga, SEMAB, Taguatinga. E tinha o professor Reginaldo Pimenta. Ele era um professor antigão, um advogado antigão, que ele dava aula de legislação. Então, naquela época a gente podia escolher o curso técnico. O direcionamento vai para contabilidade, outros para administração, outros direito administrativo, né? Mas outros para legislação, outros para contabilidade. E eu quis ir para legislação. E gosto muito dessa área, que até falo para minha filha, para os outros, dentro da legislação, dentro do conhecimento da lei, você conhece como funciona o sistema, né? Te dá a chance mais de entender como a sociedade funciona e, e para que você não se sinta vítima sem ser, né? Muitas vezes acontece, poxa, mas comigo. Às vezes não, é porque a lei ela quer favorecer, ela não alcança todos, mas ela quer favorecer a maioria. E às vezes você está encaixado num caso que para você parece que você está sendo desfavorecido, preterido, mas não. Lá na frente está abarcando toda a sociedade. Então, essa falta de educação, de legislação, e aí eu vou aproveitar que os representantes da OAB estão aqui, e é claro que eu sei que vocês já devem ter feito isso, pensado isso e feito essa proposta para muita gente, mas eu faço essa proposta direto para o Simpro, o Sindicato dos Professores, eu faço essa proposta para o Ministério da Educação, faço essa proposta, né, para os colegas professores, para os representantes do campo jurídico, que reinsiram algumas matérias ou trechos de matérias que possam favorecer a população. Um deles, dos meus que eu sugeriria seria o estudo da legislação, o básico. Vamos pegar a legislação do direito constitucional, por exemplo, vamos pegar o artigo 5º, que seja, já ajuda demais. Vamos pegar direito civil, vamos pegar a parte, né, vamos colocar isso não lá na faculdade, no final, vamos colocar aqui no início, pode ser no nível fundamental, começando com o direito na família, onde é que ele é importante para a formação daquela pessoa, depois do nível médio, para que a pessoa já chegue ali com um arcabouço, com sustentação, para não fazer besteira. Não, então, eu acredito que o direito constitucional, ele deve ser ensinado desde a masteridade, desde quando o cidadão criancinha, que ele já vai crescendo sabendo que é um sujeito de direito, que tem direitos e que tem deveres também, Como é né, que pra gente você vai exercer a reconhecer. cidadania se você não sabe o direito, né? Os direitos Exatamente. básicos e É, fundamentais, né? é. Então é muito, muito bonita essa visão. Parabéns aí, professor. É, É porque a maravilhoso. gente, assim, né? Claro que cada um tem a sua especialidade, se debruça, tem aquele estudo, mas essa é a importância da visão. E o conhecimento liberta, né? Conhecimento liberta, e eu posso dizer que não ele não liberta, como é que a gente fala? É, ele liberta das duas formas, né? Tanto mentais como pode libertar fisicamente o teu corpo Fisicamente também. através do habeas corpus e tal. O conhecimento liberta, É verdade. né? Não é como a gente fala figurativamente, ele pode libertar tanto mentalmente, dentro do conhecimento, como fisicamente com o habeas corpus. E pessoas perversas não gostam de pessoas com conhecimento, né? Porque pessoas com conhecimento questionam, pessoas com conhecimento vão atrás. Eles não vão atrás, e são tratadas de maneira, às vezes, até agressiva. A gente, como professor de algumas matérias, professores em geral, né? A gente sabe que a agressão nunca é de graça. Às vezes você está sendo agredido por um partido político e parece que é por um pai de uma criança. Às vezes não é. Às vezes não é por uma criança, às vezes não é o estudante, ele é só o porta-voz da agressão, ou ele é o porta-voz de um diretor, de um professor, de uma pessoa ligada a um sindicato que é candidato e ele precisa mostrar estatísticas de aprovação do governo de fulano de tal. Então, professor, você não pode reprovar uma quantidade de fulano, você tem que cumprir uma meta de porcentagem de aproveitamento, mesmo que ele não seja real, para que aquele candidato
seja catapultado. E às vezes, muitas vezes, o ensino é utilizado como trampolim de carreira política. Acontece isso. Por isso a gente precisa de uma visão, né, múltipla de todas as matérias de conhecimento, né? Aí a gente tem muitos parlamentares que são advindos do magistério, né? Os professores. Sim. Reginaldo Veras, né? E eu quero elogiar o deputado Reginaldo Veras não só como amigo, como um profissional muito reconhecido como professor na Fundação Educacional, muito conhecido na parte dos concursos públicos. Ele é um profissional muito reconhecido aí e ele é um dos precursores também. Nós vamos entrar, né, da campanha e não tô, eu tô fazendo um elogio pessoal, tá, pessoal? Eu não estou fazendo campanha para o deputado Reginaldo Veras, que eu conheci ele como amigo, então eu posso falar como amigo de muito tempo. A gente E foi ele professor sentiu na as mesma época. dores, né? Também da profissão, Sim, né? e Do por nosso... sentir as dores da profissão e das coisas, ele tem o foco em arrumar cadeiras para as crianças nas escolas, uma ventilação, uma janela maior, condições melhores, tá? Então, quer dizer, a gente não faz trampolim político aqui. Se vocês, eu convido os senhores a acompanharem as entrevistas do CGM Talk sempre que os senhores puderem, e a gente não faz ideologia política nem de direita nem de esquerda, mas quando é uma pessoa, não estou colocando como cidadão que faz um bem para a sociedade, ou como um político que seja de direita, de esquerda, de centro, da diagonal, da transversal, mas ele tem um projeto importante para a sociedade, a gente destaca aqui. Ele está convidado a destacar o Uma projeto dele. coisa interessante que eu achei do deputado Reginaldo Veras, teve aquela greve do Simpro ano passado, ele falou uma coisa interessante. Não dão condições básicas para o professor exercer o trabalho dele. Lota uma sala de aula cheia de crianças autistas, você sozinho, tendo que colocar ordem e sem nenhuma condição de trabalho. Então, assim, Sim, e é o professor muitas vezes atacado com um salário baixo e que não consegue, esse que é o pilar da educação, e não consegue desenvolver um bom trabalho. Então, assim, ter alguém que sinta as dores e que faça parceria professor-sociedade é muito importante, porque hoje o lixo da internet, para você educar um filho, é muito difícil. A importância de uma creche quando o filho você precisa sim, para você poder trabalhar, em especial, como assim, culturalmente a mulher cuida mais da criança para ter um patamar de isonomia no mercado de trabalho, ter uma creche em que muitas crianças, acho que, não lembro, ano passado acho que foram mais de 200, não, desculpa, 18 mil famílias que não conseguiram creche. E que às vezes você não consegue o mercado de trabalho, às vezes você não consegue desenvolver seu papel na sociedade se você não tem esse apoio, né? Então, assim, sentir as dores nessa parte educacional é muito sim. importante. E é isso que eu convido os senhores, se ainda não assistiram, assistam ao episódio CGM Talks entrevistando o deputado Reginaldo Veras, em que os senhores vão ver esses projetos todos na área social e ambiental e realizados mesmo. Ele tem até um projeto lá que ele fez, né, da verba pública, que a verba sempre demora demais a chegar ao destino, né, às crianças e tal. E ele fez uma forma de sair direto para as escolas. E os diretores ficam responsáveis e tal, e ele explica lá, né, pelo controle. E alguns outros projetos. E nós traremos aqui políticos de todas as vertentes, que tragam soluções, que não adianta só mostrar. E aí eu já alerto aos políticos o seguinte, que um podcast ele não serve só para divulgar, mas ele é um registro da tua carreira, do teu histórico. Então, se você vem aqui fazer promessas faraônicas, que você sabe que não tem como cumprir, prometer para a sociedade soluções que não, você sabe que não tem verba, e usar o podcast para isso, a gente não quer ser usado para isso. A gente quer agregar valor à sociedade, destacar o que tem de valor. Não trazer pessoas que, porque vai ficar registrado aqui, vai ficar registrado para sempre o que ele está falando aqui, entendeu? Então, o que vai se falar aqui hoje pode prejudicar ele amanhã. Então, a gente está falando aqui sobre o deputado Reginaldo Vera, sobre o bom trabalho dele para as escolas, para o meio ambiente, para a população em geral. Mas você, candidato ou não, de outros partidos, pode tranquilamente vir aqui falar dos seus projetos e falar das suas
Uma possibilidades, coisa tá bom? também do Reginaldo Veras, que ele me deu aula lá no Notre Dame, né? E Colégio Notre Dame. o que que aconteceu? Ele era diretor em colégio público e ele não poderia ter outro, outra função, né, Ah, na sim, sim. iniciativa privada. E volta e meia tinha fiscalização e ele tinha que sair correndo lá dar aula pra gente, lá na Asa Sul, para correr para a escola onde ele estava. Mas não, ele não tinha isso porque ele queria, ou outros que estavam na situação dele queria. Ele fazia isso porque você tem contas para pagar, família para manter, e todo professor já passou por isso, né? Todo professor sente essas dores das finanças e não ser tão reconhecido monetariamente, financeiramente, pelo trabalho que forma cidadãos, né? Que dá conhecimento, É, que dá luz. e eu vou te dizer uma coisa. Qual é o problema do professor? Os senhores também devem sentir isso na pele. O professor não sente na pele só a questão financeira dele, ou a questão emocional dele. Ele sente a dos alunos também. Porque principalmente em escolas, não estou dizendo só escolas públicas, mas principalmente escola pública, o aluno está com fome, ele está dando aula para um aluno que está com fome, ele está dando aula para um aluno abandonado pelos pais, ele está dando aula para um aluno que sofreu algum tipo de violência que não deveria ter sofrido, em que o pai tem algum vício, em que ele está abandonado, que às vezes o aluno está lutando para ficar dentro de sala de aula. E o professor, muitas vezes acontece, o professor tirar o dinheiro, apesar de ganhar pouco, tirar o dinheiro do bolso dele, ajudar nas questões que projetos escolares, né, que por isso deveriam estar ali ajudando e não estão. Então, não é à toa que muitos professores desenvolvem alguns probleminhas aí mais graves psiquicamente, entendeu? Porque ele sofre o impacto eh, dessas mazelas sociais que não deveriam estar acontecendo e a utilização política dele como um somatório, ele tem que ser um apresentador de resultados, porcentagem de aprovação e ser usado para trampolim de algum político, tá? Eu queria que os senhores fizessem, então, eu quero aproveitar aqui fazendo, vou pedir para os senhores fazerem um fechamento da impressão dessa situação, de como está, que nós trouxemos aqui o caso do Rodrigo Castanheira, né? A impressão de vocês do geral, final desse caso, e eu vou pedir para os senhores me dizerem se há um link com cyberbullying, um link com cyberbullying. Vão anotando aí, tá? Para não se perderem, tá bom? Vão anotando aí. O link, porque é o link com cyberbullying, e eu já vou convidar os senhores para que em outra ocasião, mais propícia para os senhores, a gente combina, a gente alinha direitinho, nós venhamos, os senhores estão convidados a tratar do cyberbullying, especificamente no geral, e eu quero tratar com os senhores o seguinte, que me interessa, eu sempre me interessei pelo. Eu gosto muito de psicologia comportamental, embora não seja a minha área. Eu tenho uma. Acompanho muito a questão do serial killer, de onde vem o serial killer, por que uma criança se transforma em serial killer, por que ele acontece isso, tá bom? A questão da psicopatia. E eu considero, os senhores consideram mais do que isso, que os senhores estão muito mais gabaritados em saber que a internet, ela é um mar de rosas, um campo vasto, um céu de brigadeiro para os psicopatas, para os serial killers, porque ali ele pode se esconder, teoricamente. Vamos lembrar do IP, né, dos computadores, que a polícia também está aí identificando. Do mesmo jeito que tem grupos de criminosos inseridos em grupos da juventude, em grupos de música, em grupos mais, digamos assim, em situações mais da idade deles mesmo, né? Sabe que tem, mas a polícia também está inserida nesses grupos. É um aviso para esses criminosos que não é você sozinho que está inserido no grupo, eles estão sendo acompanhados. Nós vamos falar sobre isso, tá? Porque muitas vezes aquele psicopata
tá? Que ele tá num hospital, que ele vai trabalhar num hospital porque ele sabe que ali ele pode matar pessoas. Tem vários, não tem? Ah, então você tem policiais que vão para a polícia e onde ele pode, infelizmente, não estou falando de todos, onde ele pode matar livremente. E aí tem a questão dos testes, a importância dos testes psicológicos, a importância de passar por um psiquiatra, e tal, etc. Então você tem policiais que vão para a polícia e são psicopatas. Você tem médicos, enfermeiros, anestesistas, etc. Tudo isso a gente vai entrar. Só que esse pessoal todo, ele tem um mar para navegar agora chamado internet, tá? Então vamos lá, onde é que os senhores linkam nisso aí? Há um link com o cyberbullying? Olha, então, esse caso aí, inteiro do Pedro Turra e do Rodrigo, ele está intimamente ligado, né, ao cyberbullying. E não somente ao cyberbullying, mas o bullying também na vida pessoal mesmo, né? Dessa turminha aí, né? Que eles estudaram todos juntos, né? E eles tinham uma rivalidade, né? São dois grupos rivais. Então eles tinham um atrito e tinha a questão do bullying, que ficava um provocando o outro e acabou nessa tragédia aí. Então, o bullying é muito prejudicial para os jovens, né? Para nós na fase adulta, né? Causa muito transtorno, pode resultar num adulto reprimido, né? Com vergonha de falar em público. Então, a gente já tem conhecimento de várias consequências ruins, Sim, negativas do bullying. Além do desenvolvimento também dos estudantes, né? Quando a pessoa está sob pressão lá, sofrendo violência, agressões psicológicas, ele não vai estudar direito, né? Ele não vai estudar, não vai dar o seu máximo, né? O seu potencial máximo como aluno, como estudante. Então é lamentável. É é, algo, é um exercício de poder que é lamentável, deveria ser extinto das nossas escolas, né? E com relação a esse caso aí, do Pedro, só para finalizar, né? Eu sim, já estou finalizando a minha fala. sim, Então, assim, a gente está bem no comecinho, né? Bem embrionário. A gente está na fase de inquérito policial, que, como o doutor falou aqui, tem a duração de 30 dias e pode se perdurar por mais 30 mais dias, 30. somando É bom 60 esclarecer, né? dias. 60 Sim, dias de sim. inquérito, tá, pessoal? Esclarecendo, porque o pessoal fica nessa, mas é por que que já não É, prende? Porque tem sim. Então, ampla assim, ó, defesa, né? o fato dele ter saído na audiência de custódia não significa que ele ficará impune, né? Sim, Então, sim, porque sim, assim, ele vai responder o processo, né? Agora ele voltou para a prisão, né? Para ser mantida pela comoção, né? Social, né? sim. Os nossos juízes, eles têm acesso à internet, eles são pessoas como nós, com sentimentos É, como nós. Então, sim, assim, pela comoção, ele acabou voltando para a cadeia. E agora, ao finalizar esse inquérito policial, será encaminhado ao Ministério Público. O Ministério Público vai analisar todas as provas desse inquérito policial, vai enquadrar ele no tipo penal. Tipo penal é um artigo do Código Penal, certo? E esse enquadramento ele pode responder pela lesão, né? Pela lesão com resultado morte, ou então ele pode responder pelo próprio homicídio. Uma lesão simples também, né? Se não tiver previsível, se não foi previsível ali o A lesão resultado. vai depender do laudo médico, né? É porque o resultado culpa O pode ser laudo, afastado, né? o Se o laudo, laudo. o laudo é que vai decidir as consequências e a gravidade, né? Desses ferimentos que infelizmente levaram o Rodrigo à morte. sim. E após isso, vai ter todo o processo, né? Vai ter todo o direito de Isso, defesa. Até que se julgue o contrário, todo e qualquer cidadão é considerado inocente. A gente tem a presunção de inocência isso. na nossa Constituição federal, apesar de a sociedade ela é extremamente punitivista, né? Quando tem um Sim, caso desse. sim. Então, assim, a gente tem que tomar um certo cuidado com o lixamento, né? Tanto o virtual quanto E pós-julgamento nos casos também na concretos. cadeia, nos presídios. Sim, provavelmente, né? Eu não tenho, eu não sou advogado de nenhuma das partes, mas provavelmente
quando um preso entra com esse histórico de violência, de ameaça, ele já tem que ir para uma cela Já especial vai que pro é chamada amarelo. seguro, que a Já gente vai pro chama de seguro, pro seguro, lá na amarelo, né? Papuda. Isso. Uhum. Até para preservar a própria A vida vida dele, dele, porque lá dentro ele pode encontrar alguma Outro gente pessoa, boa, né? ele pode encontrar uma outra pessoa lá que está no Julgamento sumário, sistema né? O e julgamento sumário acaba, lá dentro da cadeia. sim, Uhum. Não, e lá ele não vai ter o devido processo legal, né? Tá, Eu, pode à vontade. então, eu gostaria aqui. Eu não sei se você é pai, Sérgio. Sou pai de uma menina linda, porque puxou o pai. Vocês já observaram isso, né? Logo de cara. Uma menina linda, porque puxou o pai, chamada Isadora. Um beijo para minha filha. Um beijo também para minha ex-esposa, mãe dela, Joelma Melo de Souza, que também é da área de formação dos senhores. Ela se formou em advocacia, mas antes ela se formou em letras, tradução francês. Ela deu aula também de filosofia do direito e uma parte constitucional também, e especialização também no direito constitucional. E ela atuou muito como assessora do desembargador João Mariozzi, né, já falecido ali do maravilha. TJDFT. Ela foi assessora direta dele durante muito tempo. Também deu aula no CEUB, aí de algumas matérias, substituindo o professor, né, João Mariozzi. Eu também, dentro de matéria dela do direito. E aí, voltando à minha É. filha só, Hum, tô mandando um beijo porque ela vai fazer direito agora também no pá, CEUB, bom, tá? muito bom. Maravilha, Uhum. Não, eu queria parabéns. dar um recado. O doutor Emanuel também é pai. Eu me tornei pai há 4 anos, né? Eu queria dizer o seguinte para os jovens, que é o seguinte, existe uma máxima no direito que diz que só pode assumir o risco aquele que for capaz de reparar o dano. Só que como você repara um dano quando o dano é irreparável? Irreparável, Nesse contexto do Rodrigo Castanheira, como é que é? Você a pode dar vida, um Porsche, você pode dar uma BMW, você pode dar uma sim, Lamborghini que não vai trazer de de volta. volta. É, Então, muito cuidado, as ações têm consequências. é, E depois, é que nem num jogo de xadrez, a peça lançada, ela não volta mais atrás do jogo. Se você exatamente, trocou a peça errada, acabou. exatamente. Mas eu vou falar uma coisa aqui. A liberdade não tem preço. A Uhum. liberdade, então assim, quando a pessoa está no cárcere, o cárcere realmente ele sai da vida, ele não está vivendo. O cárcere não é, o pessoal tem até uma música dos Racionais, não sei se eu posso falar aqui, né? Racionais MC. O pessoal fala que cadeia é para homem, não é para homem. Lá é um local extremamente insalubre, Onde o menino chora e a ruim, mãe não vê, né? É. é uma energia pesadíssima. E Então não queira ir para lá, e porque hoje e todo dia é mais um dia sob o olhar sanguinário do vigia. vigia, Você não sabe o que é caminhar, meu irmão, com uma HK cabeça na mira de apontada para um suas H. costas, né? Para sua Sim, sim. cabeça, na mira de um HK. A questão que você falou também de psicopatia, que vem de ser assim, do estudo empírico, que é o que Sim, acontece. Existe id, ego e superego. O superego seria o modulador moral. Esse modulador moral que é o juiz da situação. O que acontece? Lembra daquele filme Laranja Mecânica? sim, Foi premonitório? sim, sim. Então você tendo acesso a conteúdos violentos, a conteúdos altamente abaixo, assim, né, de baixo nível, a gente está perdendo a nossa humanidade. Às vezes eu tenho a sensação de que um cachorro tem mais sentimento humano que os próprios Uhum, humanos. A gente perdeu a empatia, a qualidade de se colocar no lugar do outro. uhum. Então, assim, a gente, como sociedade, a gente está adoecendo. Eu me coloco nisso também, que tem momentos também que cada um tem seu momento de fraqueza, seu momento que você decai. Temos que, assim, evoluir essa questão. E o cyberbullying, as redes sociais, virou um linchamento, né? Linchamento. Linchamento social, virou um risco e a É, gente não sabe mais. Você pensava que antigamente você deixava seu menino no quarto, ele estava num lugar seguro, e agora não mais. não mais, porque a Hum, internet, e as pessoas têm que pensar nisso, os pais têm que pensar também, que a impressão que a gente tem na internet é que só nós estamos observando. Não. estamos Do sendo outro lado, observados. nós estamos sendo observados. E como eu gosto, citou uma música, Racionais MC, eu gosto também do Racionais MC. E é outro tema que eu gosto, que é o tema que eu considero que o céu e inferno, para mim,
Eu brinco, né, gente? Claro, isso, vamos lá, dar a devida, eh, o desconto. Eu digo que o céu é o concurso público, é Brasília, é o bem-estar, são cidades boas, né? Não estou citando só Brasília, é a família, você está no céu. E o inferno é a cadeia, tá? Sim. Então, o senhor citou, eu gosto muito dos filmes, das frases, está dentro do cyberbullying, no filme O Silêncio dos Inocentes, que fala também sobre psicopatia e sobre serial killer, o psicopata, quando é preso, ele é pensado e explica por que a polícia chegou a como é que ele matou aquela vítima e por quê. Era porque, aí ele diz assim, que você deseja aquilo que você vê. Então ele via da janela dele sempre a vítima, que era uma mulher, da janela de baixo costurando, costurando. E ele sempre via ela, sempre via ela. E dali ele desenvolveu a vontade de matar ela e de forma, utilizando a costura, a forma e tal. E a polícia conseguiu chegar pelo, né, o que o cara fazia e tal. E sempre não se deve pensar o criminoso, aí já é um conselho para o criminoso, porque a gente também está falando em formação, em crianças e tal, né, da questão da legislação que é importante, não desconheça a lei, né? Você tem que conhecer a lei, porque do mesmo jeito que o crime está estudando para burlar a lei, todo o Estado e os representantes do Estado também estão burlando para chegar até essa pessoa e resolver essa solução. Professor, veja bem, eu quero falar um pouco sobre psicopatia, sociopatia. Só Fique à vontade, fique à breves vontade. relatos. O que acontece? A gente acha que a gente vê nos filmes, a gente romantiza muito, né? Aqueles psicopatas malvadões que mata, esquarteja, bota na geladeira, frita para comer depois. Então, assim, a maioria dos psicopatas, eles não agem dessa forma. Tem Uhum. vários níveis de psicopatia. O social, Então assim, a gente tem no nível moderado, os 171s, por exemplo, eles não têm remorso nenhum de Estelionatário, né? arrancar o dinheiro da vítima, tirar tudo, casa, e que, carro, que tudo, pode tudo, tudo. resultar, é um que parece que é uma besteirinha aqui e É, é solto lá, mas pode resultar numa morte lá na e frente. muitas vezes os caras são psicopatas. Então São. assim, ó, em todos os âmbitos da nossa sociedade a gente tem indivíduos que têm psicopatia. E a psicopatia, ele nasce com ela. O lobo frontal, ele é bem pequenininho, né? Se você for ver as Aham. imagens. Então, assim, ele não é uma pessoa normal, é uma pessoa doente. É. É Assim doente. como o estelionatário está para o mundo jurídico, o psicopata está para a psicologia. Porque é você sentir o outro um nada, né? É. E outra, É. é um crime não violento. Você É. consegue muito material sem precisar usar da violência, né? É. O estelionato. É. E existe também a questão, porque teve um caso em Goiânia que as crianças lá, os jovens lá, queria Uhum. falar, eu quero saber se eu sou psicopata, eu preciso matar alguém para saber se eu sou psicopata. Pegou a Não. amiga, a amiga que era menor, mais franzina, e foi lá e executou a amiga Aham. deles lá. Aham. Só que, assim, o psicopata, esse é o psicopata mal sucedido, né? No mundo da política existe o psicopata bem-sucedido, que Uhum. ele desvia as verbas, Uhum. fica com ele, deixa a sociedade à mercê Uhum. e que se dane. Então, assim, o psicopata bem-sucedido, ou sociopata, qual é a nomenclatura que queira usar, ele não necessariamente cometa crimes, né? E aí eu vou fazer uma pergunta para os senhores respondam se quiserem. E os senhores não vão dar nomes, por favor. Eu vou só perguntar se os senhores identificaram, dentro da política, um caso de psicopatia com grande repercussão, com grande quantidade de vítimas nos últimos anos no Brasil. Vocês só vão pensar politicamente, os senhores não vão me responder se o nome, não vão dar nomes aos bois, à pessoa, só vão pensar um pouquinho e os senhores vão responder se acham que sim ou que não, ou não me lembro. Vou discutir com o senhor, vou discutir com o senhor separadamente, offline, nos bastidores. Vou fazer essa pergunta para os senhores, para vocês dois. E eu digo sempre, olhe nos olhos, né? Eu digo, cito Chico Buarque, cito Caetano Veloso,
E eu vou olhar para o senhor e perguntar fora dos bastidores, dizer assim: olhos nos olhos, quero ver o que você faz. Olhos nos olhos, quero ver o que você diz. E eu vou fazer essa pergunta nos bastidores. Só me respondam para a gente já daqui a pouco finalizar, porque eu estou convidando os senhores novamente, porque pelo que eu estou vendo aqui, nós gostamos mais ou menos da mesma área. Eu, como um leigo, peão, que gosta de estudar sobre psicologia comportamental, gosta de criminalista, gosta da psicopatia, do serial killer e tal, e os senhores como especialistas. Depois nós temos muita figurinha para trocar. Mas me responda aí primeiro. Somente sim ou não se lembra de algum caso de serial killer que aproveitou uma ocasião dentro de um cenário para exercer a psicopatia, para exercer o papel de serial killer. O senhor se lembra? Só se lembra ou não? Se fez o link ou não? Só me lembro na Suíça, no Brasil eu não me No lembro. Brasil não lembra? Inclusive, eu lembrei de um caso de um deputado, já tem muitos anos, deputado federal, não vou falar o nome, logicamente, Sim. mas em que ele assassinou, né, e trocou até as cabeças, assim. Então, é um caso típico Eu já vi que o senhor é da pesada. O de, senhor é do time da. O senhor de leu. uns O psicopatas. senhor leu o senhor leu a série de livros do Dexter? Eu já Livro. assisti a série, A mas eu não série é cheguei muito. a ler. Eu aconselho o senhor a ler e não aconselhar ninguém a ler, porque é muito pesado, é muito cru. Ali tem muita ciência policial, criminal, tem muito estudo ali. É, é, é muito mais cruel do que um filme que o pessoal, porque ali é a realidade. E é de um autor que realmente estudou. A série eu tenho Tem aqui muitos também. detalhes. A série eu tenho aqui, mas ela é levezinha em relação ao livro. O livro tem hora que você tem que parar de ler. E olha que eu gosto do tema. Tem o Yes, nós temos Serial Killers também, né? Que é da Ilana Kazoy, que é a sobrinha do Boris Kazoy, do jornalista Boris Kazoy. Tem o Serial Killer Louco ou Cruel. Esse é fantástico, porque ele é um livro que ele relata sobre os serial killers, né? Principalmente americanos e todos, tá? Casoy fez se eu não me engano, do caso Nardoni também, né? A vítima é a testemunha, né? Aquele livro é bacana. Mas pô, tem umas coisas pesadas. Até, olha, eu vou te dizer que até hoje eu não me, como que eu diria, me curei do caso Nardoni. Até hoje eu não, eu sinto impacto, sabe? Até hoje. E olha que eu gosto de pesquisar essa matéria, mas eu não conseguiria ver um filme, eu não conseguiria ler um livro sobre esse caso, tá? Mas vamos lá. Nós temos muita coisa para conversar, viu? Os senhores estão convidadíssimos para nós falarmos sobre cyberbullying. E aí os senhores vão trazer toda a experiência dos senhores na área jurídica, o conhecimento, estudo técnico, científico. Os senhores estarão cara a cara com um peão curioso, um intruso, um infiltrado no direito que gosta de geografia, meio ambiente, mas também gosta dessa área Tenho jurídica. duas doutoras para lhe indicar. Uhum. Uma doutora Marcela e a outra doutora Lívia, que é a menina surpreendente. Menina que eu digo modo de falar, porque chamar o advogado de menina é só porque a idade entre a gente é Sim. quase 10 anos de diferença. Eu tô falando, ela manda muito bem, vai à escola. Qualquer diretor de escola pode nos chamar para ir lá, para fazer o AB vai à escola, para falar sobre Ótimo. bullying e cyberbullying. É uma Excelente. palestra muito boa. Muito legal. E, ó, dou a dica para vocês aí. Chama a doutora Lívia, a doutora Marcela, a doutora Rafaela também. São, assim, top nessa área também. E eu vou dizer uma coisa para os senhores. Eu sou peão e o peão não gosta de ficar no polo passivo. Então, quando o senhor diz para mim que o senhor vai me indicar dois nomes, o senhor vai colocar os dois nomes no papel, vai pedir a licença do colega dos senhores para indicar o meu contato pessoal do CGM Talks, para que depois a gente converse, tá bom? Vou pedir essa gentileza. Vamos conversar, então os senhores estão convidados para uma próxima depois sobre esse caso. Nós vamos fechar aqui, eu vou deixar os senhores fecharem no final, mas quero agradecer de novo, colocar simbolicamente aqui, né, a rosa, né, que vá para o Rodrigo
Castanheira, gentilmente trazido, né, num momento, assim, de comoção, de emoção, aqui dos representantes da OAB, que eu achei um gesto muito importante, e a gente transfere, né, num alcance maior, né, para o mundo inteiro essa comoção para a família e que o Rodrigo Castanheira esteja num ótimo lugar, num bom lugar, tá bom? Agradeço aos senhores. Os senhores podem fazer o fechamento dos senhores. A impressão que os senhores tiveram do CGM Talks, dessa conversa primeira que nós tivemos, nos conhecemos agora, qual a validade, né? Só rapidamente fechando, né? Qual a validade que tem um podcast para os senhores dentro da atuação, da atividade do ofício dos senhores e da OAB e falar um tchau para o nosso público. Pois é. Professor, eu gostaria de agradecer, tá, ao CGM Talk, Talks, que é esse espaço maravilhoso aqui que o senhor abriu para nós. Então, nós é que agradeço agradecemos. assim de todo o meu coração. Para mim é uma honra muito grande estar aqui com vocês nesse momento, nesse dia de hoje. Nos honras Gostaria, bastante gostaria também. de agradecer ao doutor aqui Aguiar, que muito me honra aqui nesse momento. Muito obrigado. E gostaria de abraçar a família aí do Rodrigo Castanheiras, meus sentimentos. Gostaria de cumprimentar os colegas que estão atuando na linha de frente desse caso, as autoridades também que estão atuando com muito esmero, né, com muito esforço. E, enfim, que Deus abençoe a todos nós, né? Eu acredito em algo maior em Deus, nada é Sim. por acaso. Uhum. Então, agradeço a Deus, ao universo, por estar aqui nesse momento hoje com vocês. Nós agradecemos também. E gostaria de agradecer a minha casa, o AB, né, a minha comissão lá de Ciências Criminais, a toda a OAB de Taguatinga, diretoria. Muito obrigado por esse espaço e me conto sempre à disposição. É uma honra estar aqui com vocês. Grande abraço. Nós agradecemos demais. CGM Talks agradece demais a presença do senhor. Gostaria aqui de agradecer a CGM Talks. Muito obrigado pela oportunidade. Isso divulga o trabalho, divulga a questão de consciência, o diálogo, né, que hoje em dia está muito escasso, né? Isso. Essa questão dialogatória. A comissão multiportas, que eu sou vice, estimula muito o diálogo. A justiça restaurativa, quando possível, também é um bom caminho, né, para a gente restabelecer o nosso convívio como sociedade. E agradecer também o Sérgio por ter me chamado, Ismael também por ter paciência aqui com a gente. Agradecer também a Taguatinga, que muito me honra, que me deu oportunidade, que me ajudou a divulgar meu trabalho. Aqui o meu Instagram para quem quiser conhecer, conversar, tirar alguma dúvida. É o Aguiar _ Farias ADV. Estou lá no Instagram. Underline, Aguiar, Aguiar _ Farias ADV. Aguiar, underline, Faria, ADV. O senhor quer colocar do senhor? Emanuel Farias. Emanuel. Emanuel underline Farias, meu Instagram. E também gostei muito, que aqui é da minha RA natal. O doutor Emanuel, doutora Lívia me apresentaram muito Taguatinga e eu retribuí aqui, como fui bem tratado na RA lá de Taguatinga, que aqui eles sejam bem tratados também. E que a gente possa sempre fazer essa E foi troca. muito bem tratado. Que Diga-se de Taguatinga, passagem. para advocacia, é a terra da oportunidade. É, Ela é sensacional. legal. Adoro Taguatinga, adoro Ceilândia, entendeu? Então lá, Taguatinga e Ceilândia é a terra da oportunidade para o advogado, aquele que faz aquela advocacia artesanal, aquele que nem sempre tem um apadrinhamento, que não tem oportunidades. Lá, quando você sai da faculdade e se relaciona. Desculpa a todas as outras subseções, mas Taguatinga ela é a mais carismática de todas. Olha aí. Então, assim, é o lugar da É a melhor. oportunidade. E deixa eu falar um negócio. Eu vou falar duas coisas para vocês também. Já que vocês estão puxando tanto o saco de Taguatinga, eu não sei porquê, tá bom? Então eu vou puxar o saco de Taguatinga também. Eu vou dizer para os senhores que é o melhor lugar do mundo para nascer. Eu nasci lá em 1965. Tem muitos amigos lá. Um beijo para todos os meus amigos da QNG de Taguatinga, QNG 37 de Taguatinga, outras quadras aos arredores lá e outros amigos de Taguatinga, tá? Adoro Taguatinga, é a cidade onde eu nasci. E independente do peso que nós sabemos, né? Que nós temos, tratando desse caso aqui, Rodrigo Castanheira,
que tem que ter, né, o peso jurídico, tem que ter toda a seriedade. Lembrando novamente que aqui nós não estamos falando, determinando nada, são apenas perspectivas, são apenas cenários possíveis. Não estamos condenando ninguém, nem absolvendo ninguém, nem falando em nome de instituição nenhuma que está certo ou que está errado. São apenas impressões que o público, né, precisa ter, mas o desdobramento jurídico ele vai se dar dentro do processo, não é isso? Aqui é Exatamente. Correto. apenas a nossa impressão, que eu agradeço demais ao AB ter trazido. Mas aí eu quero que o doutor Roberto Aguiar diga uma coisa que eu acho até muito engraçado. Como é que o senhor veio passar, como é que o senhor veio parar no CGM Talk? O senhor lembra como é que foi? Olha, assim, Como é eu tenho que muito. situação que foi? É que assim, eu tenho muito problema para acordar de manhã, né? Sim. E eu preciso tomar um café. Eu gosto muito de Ah, padaria, né? padaria. Antigamente eu frequentava ali na Asa Norte, quando eu Ah, deixava meu menino na escola, do português lá, porque família Aguiar é uma família sefardita, né? Hoje é sim, origem sefardita, cristãos novos. A sim. gente era do sertão do Cariri e viemos nos anos 70 para cá. Meu pai faleceu no começo desse ano, Aham. então trouxe a gente para cá. Sefarditas, judeus. Isso, eles Judeus são, só sefarditas. que a gente se converteu ao cristianismo e tal, e aí a gente ficou recluso no sertão lá. E viemos, Do meu pai também nós temos é, também a mesma isso. origem. Aí, o que que acontece? Eu tomava, lá o meu filho deixou de estudar na Asa Norte, eu gostava lá da padaria do português, e lembrei da padaria aqui do Cruzeiro. E que você estava lá tomando, eu fiquei de butuca na tua conversa, me intrometi, de Sim, xeritos. ó, você está vendo aí como é que a OAB interfere na vida do cidadão. É engraçado porque eu chego lá e eu fico muito empolgado com o podcast. Eu gosto muito, né, apesar de eu não ser da área de comunicação, eu gosto muito de comunicação. Então, eu sou muito empolgado. A gente tem um canal de notícias, um canal de profissões e agora o podcast. E aí me senta uma pessoa lá, Ismael estava comigo, nosso técnico que já me deu umas 30 broncas aqui pelo celular. E ele estava lá comigo e a gente foi tomar café. Eu já sou o contrário, acordo tarde, vou tomar café. E aí me senta um cidadão com a camisa escrita assim: Banda do Rato Molhado. Era isso, Ismael? Banda do Rato Molhado? Banda do Rato Molhado. Eu achei muito interessante, Banda do Rato Molhado. Aí eu tô na mesa de cá e eu sou muito intrometido. Pô, colega, essa Banda do Rato Molhado, o que que é e tal? Eu falei, poxa, a gente tem umas entrevistas curtas e a gente também tem o nosso podcast. Nós entramos e o doutor Roberto Aguiar estava sentado na mesa ao lado, né? E a gente conversando, e ele, poxa, mas eu queria falar também sobre isso, tal. Ah, eu trato, né, na OAB, nos casos, né, do colégio, até falei daquela questão do que eu quero que a gente pode até trazer, né, fazer o link dos professores que vão lá fazer essa redução, né, explicar que o bullying, né, atrapalha a vida e tal, não sei o quê. E é assim que nós nos conhecemos. Então, por acaso, né, o acaso nos trouxe aqui, a padaria, né, o café na padaria nos trouxe aqui, por isso nós estamos de frente. Então, agradeço demais a presença dos senhores aqui. Estão convidadíssimos para a gente conversar. Eu vou explicar também porque que eu gosto muito de Taguatinga. Ah, Na seccional, só me chamava pelo. Meu último nome é um aliás, é Farias, né? Ele é um aliás, é um disfarce. Faria, Beth, Farias, 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 Farias é um Farias. disfarce. O nosso Aham. nome verdadeiro é Aguiar. Porque a gente não podia Ah, usar esse é igual o nome. nosso Pereira, que também É, pode ser. e Itaguatinga me chamou pelo nome que eu mais gosto, embora fique oculto. Então, assim, a subseção de Taguatinga me conquistou aí. Quando começaram a me chamar de Roberto Aguiar, aí me E conquistaram. cadê aquele abração pro pessoal da subseção de Taguatinga? Adoro vocês da subseção. Doutora Zilda, doutora Alessandra, doutora Vanessa Rodrigues, é, doutor Geraldo, doutora Miriam. São todos ali maravilhosos, sensacionais, dá oportunidade. Né? O doutor Délio, que era da gestão anterior, também dá muita oportunidade para o advogado, para o jovem advogado. Sim. Entendeu? Só tenho a agradecer Taguatinga por tudo, o doutor Flávio também, são pessoas sensacionais, e a doutora Lívia por ter, assim, falado para eu aparecer um pouco mais, né? Eu não gosto muito de aparecer tanto, assim, ter Ela é redes boa sociais. conselheira. É, Doutora Lívia? doutora Lívia e doutora Alessandra. Doutora Lívia e doutora Alessandro, os senhores são muito bons conselheiros, porque o doutor Roberto Aguiar fala muito bem, juntamente aqui com o doutor Emanuel Farias, representaram muito bem a OABDF e Taguatinga, seccional de Taguatinga,
e ouça sempre os conselhos, tá? É muito bem aconselhado. Eu achei muito legal aqui a nossa conversa. Agradeço demais aos senhores. A aproximação das instituições públicas do Estado é muito importante, essa aproximação com a sociedade. Os senhores representaram a OAB aqui muito bem, muito com categoria, muito plenamente, trazendo muito conhecimento, esclarecimento e falando uma linguagem compreensível para todos, que é isso que a gente quer. Então, eu vou pedir a vocês, ao público em geral, que sigam as redes sociais dos nossos dois doutores aqui, representantes da OAB, que sigam e compartilhem, sigam o CGM Talks, sigam as nossas redes sociais, vocês curtam, compartilhem, mandem isso para outras pessoas que necessitam ter mais esclarecimento sobre essas conversas, tá bom? E deem a opinião de vocês, assistam esse episódio e vocês vão assistir ao desdobramento desse episódio, desse caso, aqui no CGM Talks e também de outros casos que nós vamos tratar, tá bom? Então, sigam, compartilhem, comentam. Obrigado a vocês pela audiência, pela atenção, tá bom? E obrigado aos dois representantes da OAB por toda essa simpatia de vocês, pelo atendimento ao chamado do CGM Talks, tá bom? E pela competência de vocês, do conhecimento que vocês demonstraram. Muito obrigado. Tchau para vocês. Boa tarde. Tchau para o nosso público. E é isso aí. Boa tarde. Boa tarde, tchau, tchau.